Doutor Gifone, e assim, o senhor já comentou um pouco dos efeitos adversos em relação a essa infecção, pode ter anemia, como ter náusea, como ter vômito, mas um paciente de quimioterapia, ele pode ter dor por causa do tratamento? Essa área da quimioterapia, Manuel, talvez seja uma das áreas que nós mais evoluímos, sabe? O controle dos efeitos colaterais. Nas nossas aulas, eu sempre comento com os alunos, antigamente, até mesmo antes de eu ser oncologista, há uns 20 anos atrás, ou mais do que isso, nos centros de infusão de quimioterapia, cada paciente ia fazer a infusão, tinha um balde para ele vomitar na quimioterapia. Já era tão normal e incorporado à rotina da quimioterapia os vômitos precoces induzidos pela medicação, que cada paciente tinha ali um balde para suportar, né, e poder vomitar. Isso é coisa do passado. Hoje em dia as medicações para controle do enjoo são muito mais eficazes, os pacientes não têm mais esse cenário, né, é muito mais confortável e tranquilo a jornada do dia da quimioterapia, embora não seja um tratamento fácil, obviamente, mas os pacientes hoje têm muito menos reações. As dores, Emanuel, são muito raras provocadas pela medicação da quimio. Como a medicação pode irritar, por exemplo, um vaso sanguíneo, a veia onde foi funcionada, aquilo pode causar uma flebite, uma inflamação da veia, ou mesmo se extravasar, né, para fora da veia ali no tecido, pode provocar lesões e dor, mas dor propriamente dita provocada pelo remédio é algo muito raro. É muito mais frequente a gente ter dor provocada pela doença, por tumores, né, metástases ósseas podem doer muito, metástases que comprimam, né, estruturas nervosas podem ser bastante dolorosas, e a quimioterapia vai muito mais ajudar a combater essa dor do que provocar dor. Há um estigma tradicional da quimioterapia ainda muito presente, que causa muito medo, né? É um tratamento muito estigmatizado. Todo mundo lembra da cena da novela, de muito sofrimento, da moça que teve câncer que fazia quimioterapia, o cabelo caía. E realmente é muito doloroso, e isso ainda acontece, né? Mas o estigma que a gente tem da quimioterapia é de alguém que está passando por um sofrimento enorme induzido pelo tratamento. E é muito importante que a gente entenda que, na verdade, a quimioterapia, a maior parte dos pacientes que faz, consegue conviver com esse tratamento e até aliviar sofrimento por causa da doença. E é parte da missão do oncologista que acompanha esse paciente calibrar o tratamento de um jeito que ele possa ser feito a melhorar a vida do paciente, a dar a ele mais qualidade de vida do que efeitos colaterais. Então, é mais comum a gente ter pacientes que são pessoas que estão vivendo a sua vida bem, com conforto, às vezes que as pessoas mal diriam que uma pessoa como aquela que tem aquela aparência está fazendo um tratamento tão sério, tão pesado. Isso é mais comum de acontecer do que o contrário, aquele paciente ter um sofrimento muito grande induzido pelo tratamento. Mas o combate a esses efeitos colaterais, seja náuseas e vômitos, a queda da imunidade, a própria queda do cabelo, as mazelas psicológicas também, de conviver com uma doença grave, com um tratamento difícil, tudo isso é algo que tem que ser objeto constante da equipe médica, da equipe multidisciplinar, para o paciente conseguir se sentir confortável, saber o que está fazendo, se sentir protagonista do seu tratamento, entender o que ele tem, entender o que é que ele está fazendo, por que ele está tomando cada remédio daqueles, e, assim, participar melhor do tratamento, se sentir mesmo como alguém que está conduzindo as próprias decisões. É muito importante saber que a equipe multiprofissional que trabalha no tratamento do câncer esteja cada vez mais trabalhando no sentido de proporcionar uma maior qualidade de vida, né? Proporcionar menos dor ao paciente, menos desconforto, que a gente já sabe que, como o senhor falou, né, que é um tratamento já, é uma situação já muito dolorosa para o paciente, para a família, e se a gente ainda mantiver, né, um tratamento que é desconfortável, que é doloroso, né, a gente só aumenta já a situação que já é naturalmente ruim, que já é naturalmente desconfortável para o paciente. E ainda nesse sentido dos efeitos, né, adversos da quimioterapia, outra dúvida é em relação à queda de cabelo. A quimioterapia sempre vai causar queda de cabelo nos pacientes? Não, Brenda. Algumas medicações, né, como a gente conversou, as medicações que a gente usa para quimioterapia são medicações que matam células do câncer e que podem matar células normais do organismo porque elas atacam células que estão se dividindo. Então, os nossos tecidos que estão se dividindo com mais frequência são aqueles que a gente tem uma maior frequência de efeitos colaterais associados à quimio. Por exemplo, a medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. É o lugar do nosso organismo onde as células do sangue são produzidas, as plaquetas, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Então, é comum que os pacientes que fazem quimio possam ter
uma queda das taxas das células de defesa, que são os glóbulos brancos, também um pouco de anemia, que são os glóbulos vermelhos, e também uma queda de plaquetas. Normalmente, a margem de segurança para que a gente faça o tratamento é uma margem tranquila, para que isso não aconteça e represente risco para os pacientes. Mas os tecidos que se reproduzem, se dividem mais rápido, também incluem o cabelo, né, o folículo piloso, as células do intestino, do trato digestivo. Então, os pacientes podem ter diarreia, podem ter queda de cabelo, mas cada droga, e como eu disse, são mais de 200 tipos diferentes de medicamentos que a gente usa como quimioterápicos, cada droga tem um perfil de efeitos adversos. Tem drogas que podem, por exemplo, causar toxicidade para o coração, a partir de um acúmulo de certa dose. Outras podem causar lesões em nervos, né, que a gente chama de neuropatia, e causar alguma dormência, perda de sensibilidade nas mãos e nos pés. Outras causam aftas, feridas na boca. Então, o oncologista ele conhece a droga que ele está usando, sabe mais ou menos qual é o perfil de efeito colateral que ele espera, e ele informa o paciente. É importante para o paciente, nesse sentido que a gente tinha falando, se sinta protagonista do seu tratamento, né? Ele tem que ser informado, e quanto mais ele entender dos remédios que ele está tomando, do perfil de reação que ele pode ter, mais ele vai conviver bem com aquilo. Então, esse conhecimento, essa informação é fundamental que os pacientes tenham. E a queda do cabelo é uma dessas reações. Ela é muito marcante, principalmente para as mulheres, né? O cabelo é parte muito importante da autoestima de muitas mulheres e isso a gente tem que entender com muito respeito. Algumas vezes a gente precisa usar os remédios mais ativos, por exemplo, o câncer de mama, que é o câncer mais comum entre as mulheres. As drogas mais ativas que a gente usa para tratar câncer de mama incluem drogas que fazem o cabelo cair. Então é muito comum mulheres que têm câncer de mama conviver com essa queda de cabelo, embora hoje a gente tenha estratégias que possam prevenir a queda de cabelo, né? Existe a peruca térmica, que é um dispositivo que resfria o couro cabeludo, diminui a circulação da medicação no couro cabeludo enquanto a mulher está fazendo a sessão de químio. Isso é disponível em algumas clínicas, mas não dá para a gente oferecer para os pacientes do SUS ainda. Espero que um dia a gente consiga. Isso pode diminuir a queda de cabelo, né? Estratégias que podem minimizar isso, mas normalmente a gente precisa entender que é um efeito transitório. Nenhuma queda de cabelo que acontece com a quimioterapia costuma ser definitiva. É uma queda que acontece durante o tratamento e quando o tratamento acaba, o cabelo volta a crescer. E existem drogas, muitas drogas, que são excelentes para tratar vários tumores e que não fazem o cabelo cair de maneira nenhuma. Então, é caso a caso que isso tem que ser conversado com o paciente e o oncologista. Muito importante, doutor Gifone, saber que atualmente a gente conseguiu evoluir, a gente saiu daquele momento em que a quimioterapia era muito estigmatizada, do balde, da queda de cabelo, que a gente está cada vez focando mais na qualidade de vida do paciente, sem prejudicar a cura que a quimioterapia pode ocasionar. Muito importante. Exatamente. Com taxas melhores de cura hoje, né? Cada dia que passa, felizmente, a gente caminha para melhorar as taxas de cura, né? E também contando com a colaboração dos pacientes em participar do seu tratamento e entender o que está acontecendo. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é uma pergunta que eu já vi nos ambulatórios de oncologia. Muitos pacientes perguntando, doutor, já fiz a quimioterapia e tudo mais, embora não tenha terminado todo o ciclo, né? Já fiz a quimioterapia, não estou sentindo mais nada. Por que eu ainda tenho que continuar tomando a quimioterapia? Por que eu não paro, já que eu parei já de sentir o tumor? Isso é uma pergunta frequente mesmo, Emanuel. A gente conversou aqui já hoje que a gente pode indicar o tratamento tanto para a doença localizada, né, quando o paciente, por exemplo, fez uma operação ou ainda fará uma operação e vai tirar o tumor, quanto para a doença avançada. Esse tratamento para a doença localizada, ele normalmente é feito por um protocolo. Há um planejamento de um número de sessões que se baseia em estudos clínicos que comprovaram a eficácia daquele protocolo, e os estudos, normalmente muito rigorosos, eles incluem essa aplicação dos remédios num número de ciclos, numa certa dosagem. Por exemplo, durante 6 meses, durante 8 meses ou durante 3 meses. E a gente, para esperar os mesmos resultados do estudo clínico, a gente tem que tentar aproximar o tratamento que a gente oferece na prática desse paciente a exatamente o que ele recebeu no estudo clínico. Então, a gente tenta alcançar o número de doses. Então, às vezes, o paciente não está mais nem doente, já operou um tumor da mama, a paciente operou e está fazendo um tratamento adjuvante. Esse tratamento, na verdade, é um tratamento para diminuir o risco da doença voltar. E aí ele vai ser feito conforme o protocolo. Se são 6 meses de tratamento, o paciente vai receber todos os ciclos até completar os 6 meses.
Se são 3 meses, ela vai receber o tratamento até completar os 3 meses, mesmo não estando mais com o tumor, né? E o paciente diz, mas eu não estou mais nem com o tumor, estou recebendo o tratamento, até quando vai ser? Então a gente explica que é um protocolo e que esse protocolo prevê tantas aplicações, e a gente tenta cumprir, arrisca o que o protocolo recomenda, tanto as doses dos remédios quanto o intervalo dessas aplicações. Esse é um tratamento para doença localizada. No caso da doença avançada, o tratamento ele é mais individualizado, Manuel, porque cada paciente tem sua própria condição. Então, um tratamento que está funcionando muito bem e que o paciente está melhorando, às vezes ele recupera completamente. É um paciente que estava sentindo dor, ou que estava com o apetite reduzido por causa da doença, ou que estava, né, com sintomas como tosse, ou como sintomas provocados pela presença da doença, e a gente usa um tratamento que começa a funcionar muito bem. É uma sensação ótima que a gente tem quando isso acontece. O paciente melhora, a gente fica muito feliz e muito satisfeito, assim como o paciente. E quando isso acontece, a gente fica com essa dúvida, até quando a gente vai fazer o tratamento? E aí a gente vai individualizando cada situação. Tem pacientes que, por serem mais frágeis, né, até pelos efeitos do tratamento que estão começando a ficar mais difíceis, a gente abrevia, diminui esse número de ciclos, e tem outros que estão muito bem, que a gente estende o tratamento até 6 meses, até uma época que a gente entra num outro tratamento de manutenção mais leve, ou então suspende e dá férias de tratamento para o paciente. E isso a gente vai individualizar. É como se a gente fosse fazer uma roupa para cada paciente. Então o tratamento vai ser exatamente assim. A gente tira as medidas do paciente, vê quem ele é, qual é o perfil dele, como ele pode se encaixar no tratamento, e vai fazer o tratamento de acordo com o que ele consiga tolerar e de acordo com o benefício que ele vai ter. A gente vai medindo a doença, acompanhando com exames, se a doença está regredindo e quanto vai regredindo, e vai adequando a proposta de tratamento exatamente a essa necessidade. Bom, pessoal, finalizamos o nosso episódio de hoje esclarecendo muitas dúvidas importantes, muitos questionamentos que são comuns dos pacientes em relação ao tratamento quimioterápico. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Gifone pela disponibilidade em responder às nossas perguntas. Eu que agradeço, Brenda, parabéns. Eu espero que a gente consiga estender muito esse podcast. Está sendo realmente muito bem executado por vocês estão de parabéns, e eu fico orgulhoso de orientar, né, o G1 e o G1Cast está sendo tão bem sucedido. Para mim é um privilégio e estarei aqui para contribuir sempre que vocês precisarem. Obrigado. Muito obrigado, gente. Espero que vocês estejam gostando. Nós vamos ficar atualizando, preferencialmente quinzenalmente, o podcast sobre assuntos relacionados à oncologia. Qualquer coisa pode entrar no nosso Instagram, mandar sugestões, compartilhar também. E muito obrigado.